Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal Biologia do Reino. Meu nome é Pamela, eu sou professora de Ciências e de Biologia e hoje eu quero apresentar a vocês uma questão da FUVEST, a partir da qual eu quero trabalhar conceitos como edição gênica e clonagem reprodutiva. Apenas para esclarecer como vai ser a dinâmica deste vídeo, inicialmente eu vou ler a questão com vocês, tanto o enunciado quanto as alternativas. Depois eu vou trabalhar alguns conceitos, como aqueles que eu mencionei, que são necessários para resolver a questão. E ao final eu volto com o gabarito. Tudo bem? Vamos lá? Em abril de 2025, uma empresa de biotecnologia anunciou que havia criado lobos com características de lobos gigantes, ou direwolves, uma espécie extinta há milhares de anos. Então aqui ele começa falando de um feito. Uma espécie existente, uma espécie atual, foi alterada de acordo com características que existiam em uma espécie já extinta. Para isso, a empresa obteve o genoma de lobos gigantes e o comparou com o genoma de lobos modernos. Eu destaquei alguns termos importantes aí no enunciado para depois trazer a definição para vocês, tá? Com base nessa comparação, foram feitas 20 modificações em 14 genes do genoma do lobo moderno, utilizando tecnologias de edição gênica. Então, nesse ponto do enunciado, é narrado como que a empresa fez essas alterações no lobo moderno. Em seguida, o núcleo de uma célula de lobo moderno contendo o DNA editado, então aquele DNA que já foi alterado, foi inserido em óvulos anucleados de cachorras. O que são óvulos anucleados? São óvulos sem núcleo. Por fim, os óvulos foram inseminados em cachorras, possibilitando a gestação. O resultado foi o nascimento de 3 filhotes, 2 machos e uma fêmea, que possuem pelagem branca e espessa, além de um tamanho corporal maior, lembrando o fenótipo esperado de um lobo gigante. Vamos para o restante da questão. Se no futuro a empresa resolver acasalar estes filhotes, espera-se que a prole, ou seja, os filhos desses filhotes, desse cruzamento, digamos assim, seja parecida com alternativa A, cachorros, pois os óvulos utilizados para gerar os filhotes é desta espécie. B, lobos gigantes, uma vez que cada geração tenderá a ser mais parecida com a espécie extinta. C, lobos modernos selvagens, uma vez que as edições no genoma não são hereditárias. D, lobos modernos modificados, pois os núcleos utilizados para gerar os filhotes são desta espécie. E E, nenhuma espécie conhecida, pois os efeitos da edição gênica são imprevisíveis. E aí, só de ler o enunciado você conseguiu resolver? Então vamos lá. Essa questão não é tão difícil, mas exigia que se conhecesse muitos conceitos, tá? Como edição gênica, DNA, a questão da clonagem reprodutiva, tá? Apesar de não ter sido feita uma clonagem da espécie extinta de lobo, os procedimentos utilizados foram os mesmos da clonagem reprodutiva. Então vamos lá. Inicialmente eu vou trabalhar com vocês o conceito de edição gênica, ok? O que é edição gênica? É o conjunto de alterações intencionais no DNA realizadas pelo ser humano com variados objetivos. Por exemplo, fazer com que uma planta pare de ser suscetível a determinada doença, ou acrescentar uma característica de interesse a um certo vegetal, ou tratar uma determinada doença. Então, por aí vai, tá? São diversos objetivos da edição gênica, até para realizar, para fazer, né, animais ou plantas transgênicos, tá? A edição gênica também serve para isso. Qual que é o conceito de gene? O gene é um trecho do DNA que é responsável pela expressão de um produto funcional, como uma proteína, responsável pelas características de um organismo. Então, as características de um organismo, elas são dirigidas, por assim dizer, pelos genes, pelo material genético, tá? Então, o DNA
é uma grande molécula e as partes do DNA que estão relacionadas à expressão de características são os genes, tudo bem? Então, por isso, se eu quero modificar uma espécie, eu tenho que manipular, eu ia fazer entre aspas, mas não é entre aspas, manipular os genes dessa espécie. E o genoma é o conjunto de genes de uma espécie ou até mesmo de um único indivíduo dessa espécie, tá? Esse termo pode ser usado tanto para um indivíduo quanto para a espécie. Agora, uma distinção importante entre dois tipos de células, tá? Que são as células somáticas e as células germinativas e até as células embrionárias. Todas as vezes que se manipula geneticamente, eu vou até tirar o termo manipula, vamos usar um termo mais simples. Todas as vezes que se altera, mais simples não, mais generalista, toda vez que se altera o DNA de uma célula somática, essa alteração não passa aos descendentes daquele indivíduo, tá? Então, por exemplo, as células somáticas são aquelas células que formam, se somam para formar um indivíduo. Por exemplo, células da pele, células da endoderme. Eu posso, vamos pensar aí em células sanguíneas e por aí vai, tá? No nosso caso. Então, todas as vezes que existem alterações nessas células, essas alterações não chegam até os descendentes. Por quê? Para que uma alteração seja transmitida aos descendentes de um indivíduo, essas alterações genéticas têm que acontecer nas células germinativas, que são as células que vão formar os gametas, tá bom? Então, os gametas são aquelas células que vão se unir para formar um novo indivíduo, tá? No caso, na reprodução sexuada. Ainda, alterações que podem passar para o indivíduo ou que podem prosseguir para todo o indivíduo são alterações nas células embrionárias. Então, quando ainda existe um embrião, se for num estágio muito inicial daquele desenvolvimento, alterações que aconteçam ali podem afetar todo o indivíduo e, consequentemente, os seus descendentes, tá bom? Então, isso é importante para que nós compreendamos que quando nós temos uma edição gênica feita ainda no estágio inicial, que foi aquilo que foi feito nesse experimento, a célula inicial que ia formar novos lobos foi alterada. Então, consequentemente, essas características passariam aos descendentes desses lobos modernos. Agora, uma outra coisa importante para entender o procedimento que foi realizado: a localização do DNA numa célula de mamífero. O lobo é um mamífero, tá? Mamífero é o que nós chamamos de eucariontes. Então, eles são o tipo de animal que apresenta células eucarióticas. As células eucarióticas são aquelas em que o DNA está separado do restante do conteúdo celular a partir de um núcleo. Então, o DNA está em um núcleo e ele está num compartimento individualizado do restante da célula. Aí na imagem eu coloquei uma célula eucariótica animal. Vocês podem perceber que aí existe o núcleo e nesse núcleo é que fica o DNA. Por isso nós temos a transferência de um núcleo onde tem o DNA editado para uma célula da qual foi retirada o núcleo. Agora eu vou trabalhar melhor com vocês o conceito de clonagem reprodutiva. Então, primeiro nós temos aí dois tipos de células. Uma célula 2N, que é aquela que apresenta a quantidade de cromossomos já de um indivíduo adulto, digamos assim, um indivíduo completo, tá? E nós temos uma célula N, que é uma célula gamética, é um gameta, tá? Melhor dizendo. Então, esse gameta apresenta apenas metade da quantidade de cromossomos da espécie. Por quê? Porque a ideia é que um gameta se junte a outro na reprodução sexuada, no momento ali da fecundação, e juntos eles comecem um novo indivíduo da espécie, tá? E aí sim, esse indivíduo, a partir da união de gametas,
ele vai apresentar 2N, vai apresentar todo o lote cromossômico da espécie, tá bom? Então, nós temos dois tipos de células. Célula 2N, que é a célula que tem o DNA de interesse, e nós temos o óvulo, aí eu coloquei uma indicação de núcleo. Então, por que nós precisamos dessas duas células? Porque uma dessas células vai doar o núcleo celular e a outra célula vai receber esse núcleo celular. O óvulo é a célula, é a célula receptora por ser uma célula reprodutiva. Então, o óvulo é um gameta. O gameta está envolvido na reprodução, ou seja, na formação de um novo indivíduo para a minha espécie. Por isso que ele é usado na técnica de clonagem reprodutiva. Então, em condições normais, o óvulo apresenta quantidade N de DNA. A célula doadora tem quantidade 2N de DNA. Então, qual que é o propósito aqui? O propósito aqui é fazer artificialmente aquilo que seria feito de maneira natural. Ou seja, o ser humano faz uma manipulação para formar uma célula sem a etapa de fecundação, tá? Eu estou formando um zigoto antes ou sem que aconteça a fecundação. Por quê? Porque eu já tenho o meu núcleo 2N. Vamos entender melhor? Então vamos lá. Então, a célula de 2N que tem o DNA de interesse é inserido no óvulo, posteriormente a retirada do núcleo do óvulo, tá? Lembre-se que o óvulo é uma célula com organelas e tudo mais. Então, a retirada apenas do núcleo e a substituição por um outro núcleo não faz com que essa célula morra, tá? Pelo contrário, a célula vai ficar bem, tá bom? Então, o DNA de interesse é colocado no óvulo, tá? É claro que depois que o núcleo do óvulo seja removido. Então, o que acontece? O óvulo, ele vai ser uma célula que vai carregar o meu DNA de interesse, o meu DNA modificado. Lembre-se que eu disse que o óvulo, ele é uma célula completa, então ele tem ali as suas organelas, ele tem tudo necessário para fazer com que a célula se mantenha, ela mantenha seu metabolismo e tudo mais. Então, desse jeito, eu pulo a etapa de fecundação. Se na fecundação eu tenho dois gametas se juntando, então cada gameta N, eu junto esses dois gametas se juntam formando uma célula 2N, tá? Então, nesse caso, eu pulo essa etapa. E aí eu já vou para a célula 2N, como pegando um núcleo externo, já com DNA, já com 2N de cromossomos, e inserindo nesse óvulo. Tudo bem até aqui? Eu espero que sim. O difícil de não interagir com vocês em tempo real é que não dá para saber, né? Está claro, mas eu espero que esteja. Eu vou aqui esclarecer melhor ainda os outros processos, tá? Então vamos lá. Como a clonagem reprodutiva acontece? O DNA de interesse foi inserido lá no óvulo, então eu tenho uma célula 2N agora, tá? Esse óvulo é implantado no útero. Na fecundação normal, lembra quem é implantado no útero? É o meu embrião, tá? Eu tenho, depois da fecundação, tenho o zigoto, que é a primeira célula de um novo indivíduo. Esse zigoto se multiplica, forma um embrião. E aí ele se aloja, ele se implanta no útero. Nesse caso, a técnica envolve a implantação desse óvulo modificado no útero, tá? E aí esse óvulo vai passar pelas mesmas etapas que o embrião passaria, que um zigoto passaria. Ele vai se multiplicar e aí vai formar um novo indivíduo daquela espécie. A questão é de qual espécie? Da espécie que deu o DNA, tá? Então, o objetivo é que se forme um novo indivíduo com as características de interesse. Quais são as características de interesse? São aquelas que estão no DNA modificado, tá? Lembra lá do começo do enunciado? Então, alguns genes desses lobos modernos foram modificados em comparação para ficar mais parecido, digamos assim, com
aqueles lobos extintos, tá? Então, esse DNA modificado foi colocado dentro de um óvulo anucleado, e então essa célula foi implantada no útero das fêmeas, tá? No caso das cachorras. Então, voltando à questão, o óvulo já com o DNA modificado, tá? O óvulo de cachorra. Então, já com o DNA modificado é implantado no útero de uma cachorra, tá? Onde ele passa por todo o processo de desenvolvimento embrionário. Muitas divisões celulares depois, então aquilo que era uma célula vira muitas. Você tem um cachorro com traços de lobo gigante. É um cachorro igual ao lobo gigante? Ou é um lobo gigante revivido? Não, tá? Foram feitas apenas algumas modificações nesse DNA que deixaram esse indivíduo com traços, com algumas características dos lobos gigantes. Então, o indivíduo novo, repetindo, vai apresentar as características do indivíduo que doou o núcleo. Lembra que eu falei para vocês que os genes, eles são aqueles que são responsáveis pela expressão de características? Então, quem deu os genes a origem do gene vai determinar quais são as características do novo indivíduo, tá? Então, voltando aqui para nossa questão, para resolvê-la, se no futuro a empresa resolver acasalar estes filhotes, espera-se que a prole seja parecida com lobos modernos modificados, pois os núcleos utilizados para gerar os filhotes são desta espécie. Acertou? Espero que sim. Então vamos ver as outras alternativas. Cachorros, pois os óvulos utilizados para gerar os filhotes é dessa espécie? Não. Por quê? O óvulo é dessa espécie, mas o núcleo desse óvulo foi removido, tá? Então o doador do DNA foi o lobo modificado, tá? Lobos gigantes, uma vez que cada geração tenderá a ser mais parecida com a espécie extinta? Não. A partir do momento que você tem uma alteração no DNA, ao longo das gerações que vão surgindo, não tem modificações naturais que façam com que essa espécie, ao longo do tempo, passe a ficar mais parecida. Não, isso não tem nada a ver, tá? Passe a ficar mais parecida com esses lobos gigantes. Lobos modernos selvagens, uma vez que as edições no genoma não são hereditárias. Quais são esses lobos modernos selvagens? São aqueles antes da modificação do genoma, tá? Mas as edições no genoma são hereditárias porque foram feitas ainda em um período inicial, tá? Nós temos essa edição basicamente num zigoto, que é a primeira célula de um novo indivíduo, que seria correspondente ao zigoto, tá? A primeira célula 2N de um novo indivíduo, tá bom? Então essa característica vai sim, vai ser hereditária por isso, tá? E nenhuma espécie conhecida, pois os efeitos da edição genética são imprevisíveis. Eles não são imprevisíveis, podem ser incontroláveis, do ponto de vista de nós não podermos garantir tudo o que vai acontecer, se tudo vai sair exatamente como previsto, mas eles são previsíveis, sim, tá? Então, por isso que se faz, né? Senão a gente não faria. Então, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. São muitos conceitos, eu sei, mas são conceitos muito importantes. Então, retomem esses conceitos de genoma, de DNA, de genes, de edição gênica, biotecnologia, são conceitos muito importantes, não apenas para essa questão isolada, tá? Mas para muitas outras que vão aparecer aí ao longo dos estudos de vocês. Se você gostou desse conteúdo, me siga para mais. Um beijo e até a próxima!